Fala pessoal, Gustavo Eda, tudo bem? Espero que estejam todos seguros e obedecendo essa quarentena que está sendo imposta nesse momento, né? O período é de crise, é sério e todos temos que dar a nossa colaboração, né? Hoje eu estou aqui, como vocês podem ver, com mais informal, estou trabalhando de casa. Como vocês devem saber, já sabem na verdade, né? O governo federal já decretou estado de calamidade pública. Esse decreto tem validade pelo menos até o final de 2020, até 31 de dezembro de 2020. E vem trazendo, além de algumas medidas sanitárias, agora eles estão trazendo também algumas medidas econômicas para tentar preservar o emprego e preservar a economia. Nesse sentido, o governo federal editou agora a medida provisória 927, que traz alguns mecanismos para tentar se preservar os empregos do país, né? Lembrando que já tem previsão da XP Investimentos, por exemplo, que estima uma taxa de desemprego de 40 milhões de desempregados ao fim dessa pandemia. Voltando à medida provisória, ela declara o Covid-19 como motivo de força maior para efeitos do artigo 501 da CLT. Então, de início, por se declarar como força maior do Covid, possibilita aos empregadores a redução proporcional dos salários dos empregados na razão de 25%, até 25%, durante o estado de força maior. E essa MP ela possibilita a celebração de acordos individuais de trabalho, né? Ou seja, o acordo pessoal entre o trabalhador e o empresário. E esse acordo, ele tem validade, ele tem preponderância sobre os acordos coletivos e as convenções coletivas e independe de participação do sindicato, tá? O que essa MP prevê, né, como medida de preservação dos empregos, né? Ela possibilita a conversão do regime para o teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, o aproveitamento de feriados, o estabelecimento de banco de horas, suspensão provisória de medidas administrativas e de segurança do trabalho, o fornecimento de qualificação durante o período que vigire essa MP e o estado de calamidade, e o diferimento do recolhimento do FGTS devido aos empregados, tá? Com relação ao teletrabalho, a MP prevê que ele pode ser estabelecido mediante notificação prévia de 48 horas a um empregado, tá? Ela não vai depender, essa modificação não vai depender de prévia existência no acordo coletivo ou nas convenções coletivas do sindicato, da categoria, tá? Estabelece, por exemplo, que toda a instalação de material, infraestrutura, serviços que o empregado precisar desembolsar para poder trabalhar em casa, essas despesas deverão ser reembolsadas pelo empregador, tá? Importante. Tudo isso tem que estar escrito num contrato que pode ser celebrado anteriormente ou até 30 dias da modificação do regime de trabalho. Então, ou seja, a gente está num estado de emergência, apareceu essa MP agora, possibilitando a conversão para o regime de trabalho. O empregado pode, as partes, né, o empregado e o empresário podem estabelecer que vão modificar o regime de trabalho para teletrabalho e então depois celebrar esse contrato, tá? Porque é uma coisa de emergência.
Então modifica imediatamente para preservar a saúde do trabalhador também e depois redige o contrato colocando todos os termos que foi combinado entre as partes, tá? Essa MP também autoriza o regime de teletrabalho para aprendizes e estagiários também, né? Então, ela possibilita a manutenção, inclusive, dos contratos de estágio e de aprendizagem, tá? Com relação à antecipação de férias, o contrato, a MP, na verdade, ela possibilita a antecipação dessas férias, tá? Também tem que ter uma notificação do empregado com 48 horas de antecedência. O período antecipado das férias não pode ser inferior a 5 dias corridos. Ela pode ser concedida ainda que não tenha transcorrido todo o período aquisitivo, ou seja, se você está trabalhando ou você tem um funcionário que começou a trabalhar para você, mas que ainda não fechou um ano de trabalho, né, um ano de contrato, em tese ele não teria direito às férias ainda, né? Essa MP ela está autorizando que nesses casos, mesmo nestes casos, você possa antecipar as férias desse empregado, tá? Observando os requisitos da MP, ou seja, não pode ser período inferior a 5 dias, tá? Com relação ao pagamento do terço constitucional, né, todo mundo sabe que quando concede as férias, o empregador tem que pagar mais 1/3 de salário, né, para quem está recebendo essas férias. Esse 1/3, o empregador pode escolher pagar no ato da concessão das férias para o empregado ou até a data de pagamento do 13º. Lembrando, estamos numa situação extremamente excepcional, tá? Então são medidas que visam facilitar a vida do empresário e, com isso, manter o contrato de trabalho das pessoas, dos trabalhadores, tá? Então é uma situação excepcional. Vendo aqui, a MP também ela possibilita a suspensão das férias e das licenças não remuneradas para os trabalhadores da saúde e daquelas que foram listadas como serviços indispensáveis, tá? As férias coletivas teve uma simplificação também. A concessão das férias coletivas pela MP, ela dispensa a notificação para o Ministério da Economia, que hoje cuida dessa parte trabalhista, né, considerando que a gente não tem mais o Ministério do Trabalho. Então ela dispensa a notificação para o Ministério da Economia e para os sindicatos das categorias também, né? Então o empregador entende que precisa realizar a concessão de férias coletivas, ele só simplesmente notifica os empregados ou o grupo de trabalhadores que ele vai conceder as férias dentro desse período de 48 horas de antecedência e é dispensada a notificação para os órgãos estaduais, órgãos federais e os sindicatos, tá? É mais uma simplificação também. Então vamos lá, os feriados, eles podem, essa MP, ela possibilita a antecipação dos feriados não religiosos, tá? De forma que o empregador, vendo a necessidade, ele pode antecipar o gozo desses feriados federais, municipais e estaduais, tá? Não religiosos, lembrando, não religiosos, tá? Bastando que ele comunique ao empregado com 48 horas de antecedência quais feriados estão sendo aproveitados, antecipados, tá? É importante que esteja escrito na notificação quais feriados estão sendo aproveitados, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está com uma quarentena de 10 dias. O empregado pode antecipar esses feriados para incorporar nesse período de quarentena, tá? Mas é importante, tem que estar escrito na notificação quais são os feriados que estão sendo aproveitados. A MP, ela possibilita também a utilização dos feriados religiosos. Só que, neste caso, tem que ter concordância expressa do funcionário. Então, por motivos religiosos, tem muita gente, muito empregado,
que guarda, né, os feriados religiosos e faz questão de não trabalhar. Então, nesses casos, a MP possibilita a utilização dos feriados religiosos, tá? Antecipação. Mas como é motivo religioso, tem que ter concordância expressa do empregado, beleza? Pessoal, esse vídeo já tá ficando meio comprido já, né? Tá bastante comprido, mas o assunto é importante e eu preciso fazer isso, tá? Então, aproveitando, se você quiser permanecer bastante informado sobre as questões do trabalho, sobre tudo que está acontecendo nesse momento de epidemia e também depois, quando passar tudo isso, se inscreve aí no canal, tá? Deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, convide para se inscrever também, que isso é muito importante para mim e vai me ajudar também na criação, na manutenção da criação dos conteúdos para vocês, belezinha? Vamos lá, seguindo. Essa MP ela também possibilita a criação do banco de horas de forma individual, tá? Agora eu não vou entrar no assunto detalhadamente, mas o banco de horas tem uma série de quesitos, tal. Ela dá uma simplificada. Basta que o funcionário e o empregador entrem em acordo, né? E estabeleça a criação do banco de horas. Então esse período, por exemplo, que o empregado fica em quarentena, ele pode ser depois compensado no regime de banco de horas. E o empregador poderá exigir, né, na verdade, restabelecida a normalidade, poderá exigir que essas horas sejam compensadas no máximo em até 2 horas diárias, tá? E desde que não ultrapasse a jornada de 10 horas diárias. Então, por exemplo, a gente sabe que o comum é todo mundo trabalhar 8 horas por dia, né? Então, para efeitos de compensação, além dessas 8 horas, o empregado pode estabelecer um acordo com o empregador para trabalhar, na verdade, 10 horas diárias, até compensar, zerar o banco de horas que foi estabelecido durante esse período de pandemia, tá? Mais uma vez, independe isso, esse banco de horas, como ele é individual e é uma facilitação que está sendo dada por SMP, ele independe de previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho que foi feito entre os sindicatos, patronal e dos empregados, tá? Como eu disse inicialmente, a MP também traz uma flexibilização com relação às normas de saúde e segurança do trabalho. São algumas questões técnicas que realmente agora, neste momento, para esse vídeo aqui, não é de grande interesse para a gente, tá? Mas o mais importante, ele concede alguma dilação de prazo para determinados exames, mas para demissional, isso daqui é importante, tá? Para exames demissionais, eles continuam obrigatórios. Então, demitir o empregado, tem que fazer o exame demissional. E, obviamente, o exame tem que considerar que o trabalhador está apto para o trabalho. Só assim você pode consolidar a demissão. Beleza? Essa MP, esse daqui é o ponto mais controverso, tá? Essa MP, ela possibilita, é óbvio que o empregador, considerando que seja necessário, ela possibilita a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses. Tá? Até 4 meses. Mas o que acontece? Suspendeu, mas não é suspendeu e só deixar o empregado em casa. Ele tem que oferecer um curso de qualificação para esse empregado não presencial, né? Porque não faz sentido nenhum você dispensar o trabalhador, suspendendo o contrato e obrigar o cara a participar de um curso presencial. Sentido nenhum. Então você tem que oferecer um curso de qualificação não presencial durante esse período. As partes, né, o empregado e o empregador, eles podem estabelecer a critério do empregador uma ajuda de custo, né, uma indenização durante esse período, que não necessariamente será o salário, senão também não teria sentido nenhum. Então, por exemplo, o empregador ele pode suspender o contrato de trabalho e estabelecer que nesse período ele vai pagar metade do salário, né, se for o caso.
E importante, essa indenização é uma indenização mesmo, ela não é considerada verba salarial, então, por consequência, não incide recolhimento de FGTS e nem de INSS, tá? É uma indenização pura e simples. Essa prorrogação, ela é obrigatoriamente, ela tem que estar registrada na carteira de trabalho de cada trabalhador, tá? Os eventuais benefícios que o empregador já concede aos empregados, eles têm que ser mantidos, né? Plano de saúde, plano odontológico, tá? Então, assim, esses benefícios extras concedidos pelo empregador, eles têm que ser mantidos nesse período de suspensão do contrato. Tranquilo? Vamos seguir lá. Tá, beleza, aqui, ó. Se descumprir qualquer desses requisitos da MP durante a vigência da suspensão do contrato de trabalho, automaticamente a suspensão ela é cancelada e o empregador tem que pagar todos os salários, todos os benefícios durante o período. Então é assim, não é bagunça também. É para todo mundo se ajudar mesmo, tá? Suspendeu o contrato de trabalho, tem que atender exatamente todos os requisitos previstos na medida provisória. Então, se você optar por isso, tá? Você tem que consultar o seu contador, o seu advogado, para ter certeza de que não vai cometer nenhuma infração e acabar sendo prejudicado, tá? Beleza? Sobre o FGTS. O FGTS, como eu disse inicialmente, ele teve o seu diferimento. Então, os depósitos que deveriam ser realizados referente às competências de março, abril e maio e que deveriam ser recolhidos em abril, maio e junho, eles foram postergados, tá? Mas você precisa fazer essa declaração até 20 de junho, tá? Para os órgãos oficiais, esse daí um contador vai conseguir te orientar melhor sobre os procedimentos, tá? Mas esses 3 meses de depósito de FGTS que foram diferidos não é isentos, tá? Não é isentos, você vai ter que pagar. Eles foram diferidos, né? O prazo de pagamento ele foi postergado, tá? Então você pode pagar esses 3 meses, março, abril e maio, em até 6 vezes, tá? Mas vai ter que pagar, tá? Finalizando, quem já tinha de alguma forma adotado essa medida, porque não tinha regulamentação legal nenhuma, né? Quem já tinha adotado alguma dessas medidas, essa MP, ela está convalidando, né? Ela está ratificando os atos que os empregadores já tinham tomado sem a previsão, sem a existência de legislação sobre o assunto, tá? Desde que, né, o que o empregador já fez não contrarie essa medida provisória. O ideal é reanalisar essa medida que você já tomou para ver se ela se enquadra nas questões nos requisitos que estão previstos nessa MP para adequação, tá? Para não sofrer nenhum tipo de punição posteriormente por descumprimento da legislação trabalhista, beleza? Galera, o período é tenso, tá? Realmente estamos vivendo um período de crise. Eu acho que agora não é o momento de ser intransigente com seus direitos, tá? Não adianta você ter direitos, mas não ter emprego. Todos estamos no mesmo barco, todos. Como eu disse, há previsões de 40 milhões de desempregados. E você não vai querer ser um desses 40 milhões, né? Muitos dizem que essa pandemia ela vai gerar mais falidos do que mortos. É uma constatação que pode até parecer fria, mas é uma constatação real, né? A economia vai quebrar, né? Se manter desse jeito, a economia vai quebrar. Então é hora de todo mundo se unir, né? Cada parte abrir mão um pouquinho dos seus direitos para que todo mundo consiga atravessar essa crise e permanecer de alguma forma vivo, né? A empresa viva e o funcionário vivo, tá? Não adianta a gente querer ser intransigente. Eu acho que é hora de todo mundo botar um pouco a mão na consciência
e tentar da melhor forma possível atravessar essa crise que a gente está enfrentando. Talvez algumas medidas poderiam ser menos drásticas, né, no enfrentamento dessa crise, mas já vê algumas notícias aí, estatísticas, né, no combate, que poderia ter sido outros meios de combate também que não fosse o lockdown, né, que fala o fechamento total de tudo, que é uma medida bastante drástica. Mas enfim, é a situação que a gente tem agora, né? O governo está dando algumas ferramentas que a gente possa enfrentar isso daí. Mas enfim, né, essas são as medidas que foram impostas para a gente agora. É o que a gente tem para enfrentar. Vamos tentar enfrentar de forma unida, tá, pessoal? Se com fé em Deus, a gente vai sair dessa, vai sair mais forte, tá? E tudo, no final das contas, tudo vai dar certo. Teremos tempos difíceis, mas se Deus quiser a gente vai conseguir sair dessa, beleza? Permaneçam seguros, tá? Vamos seguir as medidas sanitárias e fé em Deus que aí tudo vai se resolver ao final. Tranquilo? Abraço, até a próxima.